Pai do Senhor, bom dia a todos e aos alunos da sala juvenil. E agora nós vamos estar ministrando a lição 2 da revistinha. A lição 2 vai falar conhecendo Jesus de Nazaré. Então nós vamos discorrer aqui, vou ser o mais resumir o máximo possível, porque a aula presencial é uma coisa e a ausente é outra. Então vamos estar iniciando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã, abençoa a lição que vai ser ministrada. Senhor, que eu venha, que eu diminua, o Senhor cresça, abre meu entendimento, dá paz, tranquilidade para que possa ser ministrada essa lição para os teus filhos que do outro lado vão estar acompanhando e certamente aprendendo. Peço perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados, pensado, falado, agido até por omissão. Cobre a minha vida com teu sangue, e me abençoa, abre meu entendimento e dá-me sabedoria para ministrar para eles nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então a lição é conhecendo Jesus de Nazaré. Não se incomode que às vezes vai vir som de ônibus, só porque eu estou aqui num lugar onde o lado é avenida, irmão. Então, mas amém. É o único jeito da gente não perder o cronograma da EBD. Então, a lição 2 é conhecendo Jesus de Nazaré. O texto áureo é: este, porém, foram escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é o texto áureo que a gente sempre lê, João 20, 31. Esse é o texto, né? João, Evangelho de João 20, 31. Diz: este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, João 20, 31. Aí nós vamos para a introdução. Quem foi Jesus? Aí uma pergunta. Porque ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar os pecadores? Segunda pergunta. Quem foi Jesus? Primeira. Segunda pergunta. Por que Jesus se sujeitou como simples homens para salvar os pecadores? Como nós sabemos que Jesus é Deus e veio em forma de carne, como diz lá em Filipenses, ele se humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, mas ele tinha uma missão. Ele veio para cumprir uma missão. Como posso também ser chamado filho de Deus? Então a terceira pergunta: como eu posso ser chamado? Como eu, você, nós podemos ser chamados filho de Deus? A partir do momento que nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, confessarmos e seguimos segundo os seus mandamentos, assim como Jesus o fez. Tantas perguntas, mas com a resposta simples, porém profunda. Nesta lição, refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio: compartilhar com o nosso próximo a verdade maior, compartilhar com o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. João 3,16. Então, João 3,16 é bem clássica, bem conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sim, irmão, eu li a introdução e acabei esquecendo a leitura bíblica em classe, mas nós podemos estar voltando um pouco e ler a leitura bíblica em classe, que é Marcos 1, do 1 ao 8. Leitura bíblica em classe é Marcos 1, do 1 ao 8. Então assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. Toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então João estava falando de Jesus, que depois dele, né, que na mesma época dele, que estava, porque os dois nasceram praticamente no mesmo ano, né, João e Jesus, só que o ministério de João começou primeiro e em seguida, né, o de Jesus, né? Por isso que ele falou que vem após ele alguém que é maior que ele, né? E se cumpriu tudo isso quando João batizou Jesus, né? E Jesus se apresentou diante dele e ele diz assim: eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim, né? João diz a Jesus, Jesus diz a João, né? Convém que cumpramos a nossa missão, né? Então, tópico 1. E o verbo se fez carne. Tópico 1. E o verbo se fez carne. Talvez ache meio complicada essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar as aulas de português. Complicou mais ainda? Aí uma pergunta. Simples. Verbo, segundo os dicionários, é a palavra que expressa ação. Cristo é o verbo, porque por meio dele que tudo se fez. João 1:3. Lá no Gênesis estava presente o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo. E é a Santíssima Trindade. Na formação do mundo, os três estavam juntos. Pode ser encontrado pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos, de Gênesis até o Apocalipse. Jesus, Cristo, é o verbo, porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo. Desde a criação dos céus e da terra, que está em Gênesis 1:1, até os dias de hoje, quando você lê esta lição. Mas por que o verbo se fez carne? Uma pergunta simples. Ele ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos. Para que pudesse dar a vida por mim e por você. Ele precisou se fazer carne e nascer pequenino lá em Belém. Então, ele precisou cumprir a missão dele, né, e dar a vida dele em nosso lugar, né? O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Justo, né? Segundo tópico, habitou entre nós, ou seja, o verbo habitou entre nós, o verbo Jesus. Algo que sempre me impressiona foi a forma como as pessoas mais importantes eram
muitas vezes pouco acessível. Você já tentou marcar uma reunião com o prefeito da sua cidade? Uma pergunta. Ou com o dono de uma grande empresa? Ou ainda com o diretor-geral de sua escola? Outra pergunta. Agora imagine você, ao marcar essa reunião, revelar que o motivo é para falar dos seus problemas mais íntimos e pessoais. E aí, ou seja, o escritor está falando, já é difícil ter um contato com essas autoridades. E agora, quando você consegue um contrato, depois de falar com assessores e tudo, você vai conversar com eles para mostrar os pecados deles, né? Então, seria muito difícil. Certamente, dependendo da autoridade, ele só deixaria você ofender ele uma vez só e certamente ia pedir para os seus seguranças mandar você sair da sala ou qualquer do escritório onde você estivesse conversando com ele. Será que você conseguiria facilmente esses agendamentos, né? São homens importantes que não param e só vivem para cima e para baixo, né? Cheio de compromisso. Provavelmente não, né? Dificilmente essas autoridades, para tu falar com eles, tem todo um protocolo, todo um agendamento, e quando dá. Agora, imagine o quanto Jesus é mais importante do que essas pessoas que citamos agora. Infinitamente mais. Porém, há algo impressionante a relatar a você. Ele escolheu ouvir e dedicar 33 anos ao viver aqui na terra para dar a vida por você. E mais, ainda hoje, ele nos ouve atentamente e através das nossas orações, nós sentimos o abraço, nós sentimos abraçado pelo amor de Cristo. Jesus nasceu em Belém, ou seja, Jesus não teve nenhum desses critérios, nenhum desses protocolos. Todos que iam até a ele atendia, né? Então ele nunca deixou de atender ninguém. Os únicos que não receberam milagre foram os que não tiveram fé e foram incrédulos. Mas os demais, todos que foram até a ele fez questão de atender, né? Então, tu vai na autoridade só se tu for muito bem influente, tiver uma boa indicação para eles poderem te atender, né? Te atender, para tu falar com ele e atender as tuas reivindicações, ainda tem que ser muito próximo deles. Porque se não for, dificilmente você será atendida a tua reivindicação. Porém não, Jesus atendia todo mundo. E Jesus é mais importante do que todos eles juntos. Juntando todas essas autoridades atuais que existem no planeta, Jesus é mais importante do que todos eles. Nem por isso, Jesus, as pessoas que mais Jesus atendia eram as pessoas pobres e mais simples. Só para você ter a ideia, a diferença de um grande líder. Né? Logo no início de sua infância, precisou fugir com a família para o Egito. Então nós sabemos que Herodes, o diabo entrou em Herodes e ele começou a perseguir, a matar as crianças para tentar achar Jesus. E Deus, através de um sonho, orienta José para ir para o Egito. Que está lá em Mateus 2, do 13 ao 15. Voltou a Nazaré. Depois de um tempo, o próprio anjo do Senhor também avisou para que ele estivesse voltando para Nazaré, porque Herodes já era morto. Voltou, está lá em Mateus 2, 21 e 23, onde ajudou o seu pai, José, no seu trabalho, e a cada dia em oração buscava intensamente ouvir a voz do Pai Celeste. E assim foi até o dia do seu
batismo, quando João declarou que era chegado o tempo tão esperado. Então, no batismo se cumpria ali, dava-se início à missão de Jesus, né? Depois ele ia para o deserto, ia ser tentado, e subsequente começaria o ministério dele de cura, redenção e pregação em massa do reino de Deus para o povo, né? Mas antes de tudo isso, Jesus passou por muita coisa, né? O menino Jesus, né? Mas porque Satanás sabia da missão do Senhor, tentou fazer de tudo para que Jesus fracassasse, mas ele não conseguiu, porque Jesus venceu. Quando ele disse na cruz que está consumado, então ali era decretada a vitória, né, na missão que o Senhor Jesus tinha sido incumbido de fazer. O 3, tópico 3, Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, que foi manifesto ao mundo, está lá João 20:31, para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem ele é. Então Jesus vai começando a mostrar aos seus seguidores quem ele é. O pão da vida, né, que está lá em João 6:48. A luz do mundo, que está lá em João 9:5. A porta das ovelhas, que está lá em João 10:7. O bom pastor, que está lá em João 10:11. A ressurreição e a vida, que está lá em João 11:25. O caminho, a verdade e a vida, que está em João 14:6. A videira verdadeira, que está lá em João 15:1. Jesus, apresentado por João, é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus. Aleluia. Que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu em nosso lugar? Porque Deus ama a você de uma forma totalmente inimaginável, que está lá em João 3:16. E dessa forma, deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que você, crendo, tenha a vida eterna. Então, para ir ao céu, para morar no céu, é preciso crer no sacrifício de Jesus, né? E nós vemos tudo isso que Jesus passou, sofreu, foi por mim e por você, meu irmão. Valorize esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós agora estamos vivendo tempos difíceis, de isolamento forçado, mas está passando. Tudo isso vai passar, né? O importante é que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Nós só estamos aqui de passagem. E Deus guarda e protege o seu povo. Pode ter certeza que Deus guarda e protege você. Você, a sua casa e a sua família, né? Então, nesse momento de isolamento social, é tempo de você buscar e estreitar a tua intimidade para com Deus. É tempo de usar as ferramentas da internet para estar se aprofundando nos caminhos, né? Se aproximando mais de Deus, né? Então vamos usar esse tempo aí, ó, que Deus meio que obrigou que a humanidade parasse um pouco para pensar, para nós nos aprofundarmos na intimidade para com o Senhor, né? Tópico 4, você e você. A pergunta é do tópico 4. E você também é um filho de Deus? Então, essa pergunta eu e você temos que fazer sempre. Será que eu sou um filho de Deus? Eu já confessei Jesus e tudo, mas eu vivo, eu cumpro a palavra do Senhor, eu tenho obedecido, né? Porque não existe uma vez salvo, sempre salvo. Nós temos que permanecer, temos que ser perseverante
para que no final nós possamos falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, você também é um filho de Deus? Eu creio que sou, porque eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e com muito esforço, mesmo com as minhas falhas e fraquezas, eu tenho procurado seguir o que as Escrituras mandam, embora todos os dias nós pecamos e erramos, mas eu quero estar sempre aos pés do Senhor, independente de qualquer coisa, estar sempre pedindo misericórdia e clamando pelo sangue do Senhor, porque nenhum de nós, se fosse julgar nós mesmos, nós seríamos julgados, ou seja, nós iríamos achar que nós não teríamos direito a entrar no céu, se eu fosse julgar a mim mesmo. Mas quando as Escrituras me julgam, eu vejo que ainda muita coisa falta na minha vida para que eu possa lutar para poder chegar ao céu. Então, chegar ao céu, estar firme no Senhor, é uma batalha constante, do dia a dia. Todos os dias nós temos 1001 coisa, que não só a nossa carne, mas o nosso inimigo faz de tudo para que nós venhamos nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas também nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos ajuda na nossa fraqueza, e quando nós erramos, quando nós pecamos, Ele nos traz a consciência que nós precisamos nos arrepender, e quando nós dobramos o joelho, é renovada a aliança do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos filhos e filhas de Deus, e Jesus falou que o sangue dele nos purificaria de todo e qualquer pecado. Então estejam sempre ligados para com o Senhor. Se errar, irmão, dobra o joelho, peça misericórdia e se esforce para não estar errando novamente naquele mesmo pecado. Aí diz assim: ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Então ele falou: todo aquele que receber ele iria dar o poder de ser chamado filho de Deus. E nós somos irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Senhor e irmão mais velho. Porém, apenas nos tornamos filhos mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. E nesse momento que acontece um novo nascimento. Então, só pode ser considerado filho aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está lá em Romanos 10, 9, que diz que tua boca confessar e crer de todo o coração, será salvo. Então, é preciso confessar, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, confessar diante dele, para que você torne-se filho de Deus. E nesse momento que acontece o novo nascimento. Então, quando você confessa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e confessa os teus pecados, e é imposto, o pastor ora pela sua vida, pedindo para Deus te receber, ali você é ligado no Senhor, e a partir daquele momento você é considerado filho e filha de Deus. Aí aqui no mesmo tópico 4, mas o que crê é o que? É expresso por João. Crer é acreditar. João 1,12. Eu creio, acredito em todas as obras, tudo que Jesus fez, a missão, e que ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Então isso é o suficiente. Para o evangelista, o crer é um ato continuado onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada, o que continuamente nos aproxima do nosso Salvador. Então, quando você declara que você crê, então você passa a viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Como se obedece a Deus e a sua palavra? Lendo as Escrituras, procurando estar andando na sua vida, conduta moral, no seu dia a dia, segundo os padrões que as Escrituras nos mandam, Então, viver. Agora você é um filho de Deus. Agora a tua regra de vida é acompanhar a Bíblia, acompanhar o que as Escrituras querem que você faça, porque as Escrituras é a palavra de Deus e a orientação de Deus para mim e para você. Então, conclusão. Agora você já conheceu melhor Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Nessa lição podemos perceber o quanto Deus nos amou
entregando o seu Filho unigênito, para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. No entanto, para que possamos verdadeiramente ser alcançados por tão grande graça, é necessário nascermos de novo, através do ato de aceitação como único e suficiente Salvador. Seja você o porta-voz dessa verdade a todas as pessoas as que você conhece. Anuncie Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. Então, você como salvo agora, você passa a ser filho e portador da mensagem que Jesus é o Salvador do mundo. Pregar para o teu vizinho, para a tua vizinha, para o teu amigo de colégio, teu colega de trabalho. Agora você tem essa missão, você e eu temos essa missão de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. É claro que não é uma lição como se estivesse presente na sala, mas esse é o melhor que a gente pode estar dando aqui para vocês. Então peço que vocês dêem um ok aqui, os irmãos da sala juvenil. Eu tenho pedido para vocês dar um ok, meus irmãos não têm feito isso. Irmão, pelo amor do Senhor Jesus, obediência à liderança. Lembre-se disso. Dê um ok para mim saber que você assistiu o vídeo inteiro, né? Que você acompanhou, porque eu lanço no grupo, mas eu vejo o grupo tá tão silencioso. Eu espero que estejam todos bem, né? Que eu sempre estou lembrando de vocês nas minhas orações, né? Para que Deus possa estar guardando e protegendo vocês. Parou de ir para a igreja, irmão, mas a igreja não é o templo, a igreja é você. Então, aonde nós vamos é o templo. Nós deixamos por algum momento de ir ao templo, mas a igreja não parou, a igreja é você. Então, não vamos deixar de estar nos comunicando e mantermos a nossa comunhão, né? Nós vamos servir a Deus no templo ou fora do templo, né? Porque isso aí é uma prova. Eu espero que depois que tudo isso passar, que tudo isso normalizar, quando tiver de voltar, todos voltem, né? E nenhum fique perdido pelo meio do caminho. Porque eu já tenho ouvido que um tá fraco, outro tá desanimado. Você tá fraco por quê? Se você está tendo tempo para buscar a Deus, o que você está fazendo do seu tempo, né? Então, preste atenção, que Satanás é sujo. Ah, mas eu estou fazendo... Não. Antes você tinha desculpa que era trabalho, e agora é o quê? Então, busca o Senhor. Primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta buscar as outras coisas, dar prioridades às outras coisas, porque você e eu seremos prejudicados. Principalmente agora. Principalmente aqueles que não têm muita firmeza espiritual, que constantemente eles dão oscilada. Uma hora está bem, outra hora está mal. Esses daí têm que estar em constante oração com o Senhor e aproveitar esse tempo para se fortalecer. Não acabar de afundar na fé e quando tudo normalizar, cadê o irmão? O irmão desviou no meio da pandemia. Ao invés de chegar mais fortalecido, ele se afastou dos caminhos do Senhor, ou está afastado dos caminhos do Senhor no momento onde ele tinha que mais buscar, é onde ele se afastou. Então, vamos estar atentos, vamos estar ligados, vamos ter uma vida de oração. Falta de ver a palavra, não é? Falta, eu sei que alguns jovens têm acompanhado algumas lives, algumas pregações, isso é muito bom para se fortalecer, né? Porque assim como o corpo físico precisa de comida e bebida, o espiritual, o teu espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus, né? O nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus, a nossa alma, porque senão a gente vamos desanimar. Já quando tinha o escuto normal, já tinha gente que já estava desanimado, que dirá agora com essa parada. Se você não vigiar, esse é o momento que o diabo vai usar para tirar você definitivamente da presença do Senhor. Então, abra o seu olho. Você que está aí, não, abra o seu olho, porque isso aí pode ser um momento a qual o diabo definitivamente possa te afastar da presença do Senhor, né? E te tirar da igreja, né? Então, esse é o momento de nós buscarmos e não nos desviarmos. Nós temos que buscar, nos fortalecer, ler as escrituras, nós temos tempo para isso, né? Então, volte o seu tempo para isso. Eu trabalho, você trabalha, a maioria está em casa, alguns estão trabalhando, mas ainda assim você tem tempo para Deus, porque tem jovem que passa a madrugada toda, né? Jogando videogame, navegando nas internet, e você não tem um tempo para Deus. Então, se você não tiver um tempo para Deus, certamente
durante essa pandemia vai ser o tiro de misericórdia para o inimigo te tirar da presença de Deus. Então, desperta, mas eu quero crer que quando tudo normalizar, todo mundo vai vir juntos e mais fortalecido e mais avivado, porque estarão cheios no seu coração da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. E essa é a lição 2. A próxima lição é conhecendo o caráter de Jesus. Assim que estiver pronta, eu mando no grupo. Deus abençoe a todos, a sala juvenil, a todos os jovens da Jubrac, da Obrac. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e a paz do Senhor Jesus.